Opa, boa noite, a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 31 de janeiro de 2022, às 21h06, está começando mais um pós-jogo do Robson. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí da vitória do Corinthians ontem sobre o Santo André, lá na cidade de Santo André, no ABC Paulista. Primeira vitória do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista, né? No brasileiro não. Ah, bom, vamos começar já, como de praxe aí, falando das novidades do Corinthians que aconteceu no dia de hoje, né? Desde o dia do jogo até o dia da gravação, até o momento da gravação, no caso. Então o Corinthians ele contratou, confirmou, né? Anunciou a contratação do goleiro Ivan, goleiro que veio da Ponte Preta, 24 anos, tem no currículo convocações aí para a seleção brasileira, para a seleção sub-20 ali, sub-23, né, para o pré-olímpico. Não sei se ele jogou as Olimpíadas, não me lembro. Eu também não vou pesquisar, mas enfim, dizem ser um ótimo goleiro. O ponto é, será que ele era necessário? Fica aí a dúvida, né? Porque talvez o Cássio não fosse necessário também lá em 2011, 2012, né? Ele foi contratado em 2011, mas só jogou em 2012. Então, fica aí o questionamento. O Corinthians conta ali com, além do Cássio e do Ivan, também conta com o Matheus Donelli, que foi quem jogou ontem, e o Carlos Miguel. Além de alguns jogadores ali, alguns goleiros das categorias de base, né? Ah, com relação à contratação, o Corinthians aparentemente adquiriu ali 50% do passe do Ivan por aproximadamente 10 milhões. Né? Na verdade, o Corinthians não divulgou valores, tá? Especula-se aí 10 milhões de reais. E, enfim, o Ivan demorou para ser anunciado porque estava com Covid, depois teve ali todas as questões burocráticas por conta de contrato, jurídico e tudo mais, exames médicos também. Bom, tá aí, Ivan. Em tese, uma sombra para o Cássio. Não sei, vamos ver se ele consegue ali nos treinamentos demonstrar a qualidade que demonstrou ali na Ponte Preta e na seleção brasileira e possa de repente tomar ali a posição do Donelli, que atualmente é o goleiro reserva, né? O reserva imediato do Cássio. Beleza? Ah, vamos dar uma olhadinha aqui então nos jogos da rodada. Segunda rodada do Campeonato Paulista de 2022. Começou ali com o Santos perdendo para o Botafogo de 1-0. Olha aí que beleza. São Bernardo empatou com o Palmeiras 1-1. São Bernardo, ex-time do Rodrigo Varanda, mas se eu não me engano o Davó tá lá agora e o Davó deu a assistência pro gol do São Bernardo. Já tem gente pedindo a volta do Davó. Fica aí, volta Davó, hashtag Matheus Davó. Foi para os Estados Unidos e não jogou nenhuma partida, ou jogou pouquíssimo e já voltou, bate e volta. Só foi para Disney só. Ferroviária ganhou do Água Santa 1-0. Ponte Preta empatou em 2-2 com a Inter de Limeira. Destaque ele também pro gol do Fecim, aquele Fecim que veio do, acho que se não me engano, do ABC de Natal, sei lá, veio de algum lugar aí junto com o Matheus Matias. O Fecim pelo menos está conseguindo jogar em outros lugares aí. O Matheus Matias não joga em lugar nenhum. O São Paulo empatou com o Ituano 0-0. Santo André perdeu para o Corinthians, jogo que a gente vai comentar daqui a pouco. Novo Horizontino empatou em 0-0 com o Mirassol. Guarani empatou em 0-0 com o Bragantino. Bragantino também conhecido como Red Bull, né? Pô, rodada interessante aí. Dos grandes de São Paulo, só o Corinthians ganhou, né? Palmeiras e São Paulo empataram, Santos perdeu, Corinthians ganhou, Bragantino empatou também. Se for ver por esse lado, né? Foi uma rodada boa aí pro Corinthians. Bom, vamos dar uma olhada na situação do grupo, então. O Corinthians que está no grupo A do Campeonato Paulista, com Guarani, Inter de Limeira e Água Santa. O Guarani está em primeiro ali
Pô, o Guarani tá jogando ainda, na verdade, né? Tá esse 0x0 aqui. Será que já terminou o jogo do Guarani? Não sei. Fica aí o questionamento. Mas o Guarani... Não, tá rolando ainda. Tá 53 minutos. Tá no segundo tempo. Tá no começo do segundo tempo. Então, no momento, o Guarani tá em primeiro do grupo. Porque ele tá empatando com o Red Bull. E... mais por conta ali, né, de... acho que ganhou o primeiro jogo de 2x1. Então ele tem um gol a mais marcado ali em relação ao Corinthians. O Corinthians está em segundo, momentaneamente, né? 4 pontos. Inter de Limeira com 2 pontos. E em último ali está o Água Santa com 0 pontos, né? 2 derrotas nos 2 primeiros jogos, tá? Então, só repetindo aqui, Corinthians momentaneamente em segundo lugar no grupo. O Guarani ainda está jogando com o Red Bull Bragantino. Boa. Razoável, né? Não sei como tá esse time do Guarani, se tá com um time bom, se vai fazer uma boa campanha ou não. Acho que deve estar com um time bom. Ano passado, acho que bateu na trave para subir para a Série A, né? Eu tenho... Não me lembro, não acompanhei muito... Não tenho acompanhado realmente a Série B, mas parece que tava ali, quase subiu o Guarani. Não sei. Vamos esperar para ver. Bom, vamos começar a falar do jogo, então. Então, vamos dar uma olhada na escalação. Corinthians foi a campo com Matheus Donelli, Fagner Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos, Duqueiroz, Juliano, Gabriel Pereira, Gustavo Silva, Roger Guedes e Gustavo Mantuan. Novidades aí, surpresas, né? Primeiro, Matheus Donelli. O Matheus Donelli, ele foi relacionado. O Cássio, ele sentiu sintomas de gripe, né, antes do jogo. Não sei se foi antes do jogo. Acordou com sintomas de gripe. O Corinthians achou melhor nem levar pro jogo, então já afastou o jogador. Hoje ele fez, ontem mesmo ele fez os exames lá para Covid, né? E saiu o resultado, o Cássio está com Covid, então no mínimo aí 10 dias sem treinar, né? Outra surpresa aí foi a entrada. Surpresa não, né? A gente já sabia que tanto o William quanto o Renato Augusto não jogariam, tá? Eles foram poupados. Dessa forma, o professor Silvio de Campos Mendes entrou com Gabriel Pereira e Gustavo Silva, ou seja, tipo, o Mosquito jogou na ponta direita e o Gabriel Pereira jogou pelo meio ali na criação, né? Junto com o Juliano. Cara, o Duqueiroz fez o primeiro volante de novo ali, né? Então acho que já tá meio claro que o Duqueiroz ali é o reserva do Cantillo. O Cantillo aparentemente vai ser o titular aí, e o Duqueiroz vai ser o reserva dele, tá? Beleza, tipo... Gustavo Silva não, porque ele fez a dele, né? Mas o Gabriel Pereira jogando pelo meio, tá? Desde o ano passado, desde que subiu para o profissional, o GP, o Gabriel Pereira tem jogado ali na ponta, né? Na ponta esquerda. Na ponta direita, né? Puxando, ele é canhoto, então ele puxa para dentro na intenção de bater ou sei lá, ou tocar para trás, que é o que ele faz. O que acontece, né? Tipo, em tese, o pessoal que acompanha mais a base sempre dizia que o GP ele estava jogando na ponta esquerda, está sendo subutilizado porque ele sempre jogou mais pelo meio. Tá? E agora o Silvinho deu a oportunidade para ele jogar no meio e choveu críticas em cima do Silvinho, né? Chegaram a falar que o GP estava até jogando de volante. Bom, complicado. O ponto é, o GP jogou pelo meio no setor de criação, onde em tese ele estava acostumado a jogar na base, onde a posição de origem dele, que era mais ou menos igual o Pedrinho também. O Pedrinho sofreu a mesma coisa no Corinthians lá, o pessoal insistia em colocar ele na ponta esquerda, ou na ponta direita, colocava ele pelas pontas e ele queria mesmo era jogar pelo meio, né? A posição dele sempre foi jogar pelo meio. Acontecendo a mesma coisa com o GP. O ponto é que o GP teve a chance ali de jogar pelo meio dessa vez e não foi bem, né? O GP não foi bem.
Mas essa foi a escalação do Corinthians. Gustavo Mantuan continuou ali jogando como um atacante ali de mais movimentação. O Jô estava à disposição, né? Mas assim o Silvinho, o professor Silvio de Campos Mendes, preferiu manter o Mantuan. Muito bom, muito bem. Vamos dar uma olhada aqui. Vou falar do jogo em si, mas vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no SofaScore, só para contextualizar, né? O Corinthians aqui é o time de preto, né? O time visitante. Então, a maior nota do Corinthians ali foi o Fábio Santos, com 7.6. O Fábio Santos fez o gol de pênalti, né? Mas na média ali, cara, o Corinthians teve a maioria dos jogadores com nota acima de 7, ficando ali com uma nota abaixo de 7 o GP, o Mantuan e o Mosquito. Tá? No caso, o GP teve a pior nota, tá? O GP teve 6.6 ali, de média ali pelo SofaScore, tá? Bom, vamos falar do jogo um pouquinho. Cara, vamos fazer o seguinte. Primeiro tempo, o Corinthians ele começou um pouquinho mais recuado, como sempre, de costume, de praxe. O Corinthians sempre tenta se resguardar um pouquinho ali, jogando bem cautelosamente, né? No começo do jogo. Porém, o time do Santo André é um time ruim, tá? É um time bem ruim. Nem se compara com o time da Ferroviária, por exemplo, que foi do primeiro jogo. Então o Corinthians começou meio devagar ali e tal, se defendendo, mas logo tomou conta do jogo. Tá? O Corinthians tomou conta do jogo, fazendo a bola andar, rodando bastante a bola ali, o Juliano organizando o time, o Gustavo Mosquito ali, como eu falei no pré-jogo, né? Eu tinha como posso dizer, dúvidas ali com relação à atuação do Mosquito, porque o Mosquito ele não tem tanta habilidade, mas ele tem bastante velocidade, né? Eu comentei até que a única coisa que ele fazia era dar um tapa para frente e ganhar na velocidade. E de fato, né? Se precisasse de algo a mais ali, ele não ia conseguir. Então o Corinthians ele conseguiu tomar conta do jogo. O Fagner jogando muito bem. Conseguiu ali enfiar ótimas bolas ali pro Mosquito, jogando pro Mosquito correr. E numa dessas aí o Mosquito conseguiu ali fazer um cruzamento. O zagueiro Carlão, cara, lembra do Carlão? O Carlão jogou no Corinthians ali, cria do Corinthians, da base do Corinthians. Se não me engano, ele subiu em 2006, né? Acho que ele estava no time que caiu em 2007, depois ele foi vendido. E fez ali uma carreira sólida assim, né? Tipo, não jogou nenhum time de destaque, mas ficou, sei lá, 10 anos rodando ali por times menores da Europa, né? Então, ele acabou tentando cortar o cruzamento ali, a bola bateu na perna dele, subiu, né? Ele desceu no carrinho, né? E bateu no braço. O árbitro, em primeira instância, não marcou nada, mas o VAR solicitou ali uma análise dele ali, ele olhou no VAR e achou que depois foi pênalti, né? Pra mim foi pênalti, eu já vi marcar diversos pênaltis assim contra o Corinthians, então a favor tem que marcar também. Muita gente falou que não foi e tal. O Salvo Spínola começou bem a temporada, já com não foi nada Kreb, muito embora não era o Kleber Machado que estava narrando, né? Acho que era o Milton Leite, mas ele não foi nada, como em todos os lances pró-Corinthians, ele sempre fala que não foi nada. E o ponto é que o juiz marcou ali, o VAR ali marcou o pênalti, e aí pênalti com o Fábio Santos a caixa, né? Bateu forte no canto, o goleiro até pulou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa, né? E 1-0 Corinthians. A partir daí o Corinthians deu uma recuada, mesmo assim teve algumas chances de fazer gol ali num arremate de fora, principalmente no arremate de fora do GP. O goleiro fez uma grande defesa ali. E acabou o primeiro tempo nessa toada, né?
Ah, não. O Santo André, num contra-ataque, acabou. Não sei, nem me lembro se foi um contra-ataque de fato. Mas num ataque ali, o Santo André conseguiu perder um gol incrível, poderia ter sido um empate, né? O Todinho, Nescau, foi o Nescau. Cruzaram ali o atacante Nescau. É, chegou batendo de primeira ali e bateu para fora, para sorte do Corinthians, sorte do Donelli. E o primeiro tempo acabou em 0-0, tá? No segundo tempo, o Corinthians continuou administrando, só que era aquela, né? Linha muito baixa, né? O Corinthians ficou se defendendo, por pior que seja o time do Santo André, que não conseguiu assustar o Corinthians de nenhuma forma. Ficou chutando de fora da área, é fato, mas não acertava o gol. O Donelli não fez nenhuma defesa, que eu me lembre. Mas ficou muito atrás, né? E isso até gerou ali uma pergunta de um jornalista, e o Silvinho rebateu falando que o time, que a análise dele tinha sido muito pobre, muito fraca, e que ele deveria analisar o jogo como um todo e não somente uma fração do jogo, uma parte do segundo tempo ali em que o Corinthians ficou mais defensivo, né? O ponto é, o Corinthians, independentemente ou não de do meio para frente ali só ter jogador reserva, né? Mantuan, Mosquito, GP, o Corinthians não pode se dar o luxo de ser pressionado pelo Santo André. Não pode. O Corinthians tem que se impor, o Corinthians tem que matar o jogo, o Corinthians tem que fazer 1, 2, 3, anyway, não importa. O fato é que o Corinthians, o segundo tempo do Corinthians foi bem ruim. Teve acho que um arremate ali numa jogada que nem foi bem construída, foi um contra-ataque que o Corinthians fez. O Adson acabou tocando errado e a bola sobrou para o Roger Guedes, que chegou chutando de primeira, e o goleiro fez uma grande defesa. Então foi a segunda defesa difícil que o goleiro fez, uma no chute do GP e outra no chute do Roger Guedes, tá? E aí acabou o jogo, o Corinthians cozinhou o Galo ali, acabou o jogo 1-0, primeira vitória do Corinthians no campeonato. Corinthians ali invicto no campeonato também, uma vitória e um empate. O resultado não é ruim, o desempenho hoje foi ruim, o desempenho no primeiro jogo não foi ruim, né? Só não saiu o gol. Dessa vez saiu o gol, mas não veio o desempenho que a gente queria. O meu ponto é só o seguinte, o Corinthians ele fez o que tinha que fazer, ele ganhou do time pequeno do jeito que tinha que ganhar, tá? Fazia tempo que o Corinthians não ganhava fora de casa, passou um turno inteiro no Brasileiro sem ganhar fora de casa, e hoje foi fora de casa, ganhou, pegou um time pequeno, ganhou e fez o que tinha que fazer, tá? Cara, tem muita gente ali questionando o técnico, tem muita gente cobrando um time que teve, sei lá, 15 dias de treino, com 2 rodadas já estão ali analisando e julgando técnico, time, jogadores, então acho que dá para esperar um pouco mais para poder fazer esse tipo de julgamento, para poder cobrar alguma coisa. Bom, dos males o menor. Então o Corinthians ganhou, jogando mal e ganhou. Eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder, ou jogar bem e empatar. Acho que o Corinthians, ele. Não sei dizer se ele está num caminho certo, eu não tenho certeza se o Silvinho de repente é o técnico ideal para o Corinthians, mas também não dá para esperar muito, porque o Cifute do Corinthians não funciona, o Cifute é ruim. Eu não sei o que o Fernando Lázaro faz lá. E não sei se tem também bons técnicos à disposição. Muita gente diz que o Corinthians ele não é time para fazer experimento, né? Então, se você pega um BKSS ou, sei lá, um Ramires, esses caras, tipo, são incógnitas, né? O Tite não vem, o Tite vai para a Copa do Mundo, sabe? Não faz nem sentido o Tite largar a seleção para vir para o Corinthians. O Mano Menezes tem problema ali com
com a atual gestão do Corinthians. O Cuca está desempregado. Eu acho que o Cuca seria um bom técnico, mas o Cuca tem questões ali do passado dele que, mano, não faz sentido o Cuca vir pro Corinthians. O Corinthians tem ali, na verdade, é um monstro que o Corinthians mesmo cometeu, né? Esse negócio de respeito às minas e tal. Agora o Corinthians tem que honrar a palavra e respeitar as minas de fato. E trazer ali o Cuca, que no passado teve problemas aí, não faria sentido. Então acho que o Cuca dificilmente vai jogar no Corinthians, vai treinar o Corinthians, da mesma forma que o Antônio Carlos Zago também jamais vai treinar o Corinthians. Não digo jamais, né? Mas se o Corinthians prezar pela história que tem, não vai nunca contratar um técnico que teve ato racista, ato de preconceito, né, na verdade, injúria racial. É o mesmo que está acontecendo com o Avelar ultimamente. O Avelar também não vai jogar mais pelo Corinthians, aparentemente. Bom, é isso. Então, não tem técnico. O Cifute deveria estar preparado para encontrar um técnico para o Corinthians. Acho que o Corinthians não está disposto a pagar o que o Jorge Jesus quer receber. Então, cara, é torcer, apoiar e a torcida tem que fazer a parte dela, tá? A torcida tem que apoiar o time independente de qualquer coisa. Mas eu acho que é isso então, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Pô, nem falei nada, mas se esse programa vai pro Spotify, vai pro. Se estiver vendo pelo YouTube, dá like aí, se inscreve no canal. Se estiver ouvindo pelo Spotify, classifica ali, dá a quantidade de estrelas que achar necessário, né? O ideal seria 5, né? Mas o quanto vier tá bom. E é isso. Vamos ficando por aqui. E vai Corinthians.